Boa noite, Boa Fernando. noite, Lucas. Tudo certo? Tudo certo? Você está conseguindo me ouvir direito? Sim, sim, ouvindo bem. Você tá me ouvindo aí? Tá tudo funcionando bem aqui. Legal. Fernando, vamos iniciar? Vamos, sim. O Legal. pessoal vem entrando aí. Eu acho que todo mundo já me conhece, né? Eu acho que sim. Para conectar aí com os seus também. Entrando bastante gente. Boa noite, Fábio. Legal. Agradeço. Fernando, conta pra gente um pouco do seu trabalho, um pouco de você aí, pra gente, pro pessoal. Bom, pessoal, eu sou construtor, né, na verdade. Eu faço todas as partes que tem na obra, né? A fundação, parte de carpintaria, parte de elétrica, gesso, assentamento de pisos e revestimentos. A gente faz tudo, até pintura, né? Eu faço mais essa. Só que a gente trabalha mais aprimorado mesmo, né, na parte de instalação de revestimento. E a gente É, sempre está colocando aí, mostrando o pessoal aí como é que a gente faz o trabalho, a gente ensina também, dá algumas dicas. Então eu ajudo sempre aí o pessoal aí que tem dúvida, eles estão mandando, estou sempre ajudando aí. um ótimo profissional, aliás, que, nossa, cada obra assim que a gente fica olhando e querendo fazer em casa também. Fernando, quantos anos de profissão que você tem? Quanto tempo você já está nessa área? Nossa, é difícil de calcular, porque eu mexo com isso desde pequeno, né? É, desde quando eu era muito novo, então sempre ajudei meu pai. E se eu for olhar assim, bem novo mesmo, então se eu for calcular, dá mais de 17 anos mais ou menos. Foi Ó, praticamente metade, né, da minha vida assim. Eu sempre ajudei, gostava de ajudar meu pai ali. E depois eu aprendi. Com 17 anos eu já estava construindo casa, entregando na chave já. Então eu caramba, já tenho legal. bastante tempo aí. Hoje eu tenho 31, né? Então tem uma boa caminhada aí de obras aí. Legal. E como que tá a BH aí? Tá conseguindo trabalhar? Tá tudo Aqui, fechado? aqui tá liberado o pessoal trabalhar na construção civil, né? Mas só não tem aquela parte de aglomeração, tem que tomar cuidado. E os depósitos, né? Tá um pouquinho difícil. Algumas coisas para poder comprar, né? Material mesmo, tem algumas coisas que tá em falta. Às vezes você tem que esperar chegar, mas tá fácil, não tá aquela coisa de dificuldade para gente que trabalha com construção civil. Falando para trabalhar tranquilo. Entendi. Aqui em Santa Catarina também, a gente tá, assim, as coisas estão liberadas, mas a gente está com certas restrições de horário, quantidade de pessoas e tudo mais, tem que tomar aqueles cuidados, né? Então vamos falar sobre nivelamento de pisos, vamos dar continuidade. Acho que já tem bastante gente participando aí, bastante gente já entrou. E, Fernando, conta pra gente qual o primeiro passo para iniciar assim, o assentamento de um revestimento, qual cuidado o profissional tem que ter na hora de começar assim. Primeiro Olha, passo mesmo. o primeiro passo, né, se a gente for fazer somente a instalação, a gente tem que dar uma olhada como é que está o nosso ambiente de instalação, né? Igual, por exemplo, um piso. A gente tem que conferir se o piso ele está com o contrapiso todo bem feito, né? Pelo seguinte, né? Se a gente for instalar um revestimento ali, que é um revestimento bem caro, né? Se a gente não conferir se ele está oco ou se ele está bem, se ele está muito torto, é, a gente tem que olhar isso, porque se a gente instalar revestimento caro ali, a gente vai acabar perdendo esse material. Então tem que dar uma conferida para ver como é que tá. E se tiver alguma coisa de errado, a gente já corrige ali para poder iniciar a instalação do revestimento. Entendi. E a argamassa, Fernando, qual o ideal para cada tipo de revestimento? Tem assim uma específica para cada revestimento? Por exemplo, porcelanato precisa usar a argamassa? Qual a diferença assim? Olha, tem sim. Hoje, né? Hoje no mercado tem vários tipos de argamassa, né? A gente, algumas já vêm até no próprio pacote, escrito argamassa para porcelanato, né? E tem algumas que já vêm para grandes formatos. E tem uns fabricantes que já trabalham com argamassa já com a nomenclatura, né? A C1, a C2, a C3. Aí a gente já trabalha, tipo, se for a C3, a gente já sabe que a gente consegue acertar
assentar todo tipo de revestimento com a argamassa C3, né? E agora só os grandes formatos que a gente tem que procurar uma argamassa específica para fazer esse tipo de instalação, né? Que o pessoal vê muito aí que está chegando muitos porcelanatos com formatos muito grandes. Então a gente tem que estar usando ventosa, trabalhando de 2 ou 3 pessoas e a gente tem que tomar certo cuidado na hora de instalação desses revestimentos aí. Entendi. E tem também alguma, por exemplo, de acordo com a BNT, a norma, que a partir de certo tamanho do revestimento é obrigatório a utilização de dupla camada. Tem alguma, por exemplo, com revestimento menor que seja mais resistente ou tanto faz para dupla camada ou não? Olha, nós aqui da Marreta, a gente sempre trabalha tanto o pequeno quanto o revestimento maior, a gente sempre trabalha com dupla camada, não passando totalmente a desempenadeira dentada dos dois lados, mas a gente pelo menos dá uma queimada no revestimento, né, e passa na parede para a gente estar colando, né? E como você falou, né, a norma ela pede para poder fazer isso. Isso é super importante. A maioria dos pisos, né, que a gente vai fazer troca, a gente faz sempre troca de revestimento, a gente dá uma olhada lá, a gente vai retirar o revestimento, ele solta fácil. Aí quando a gente vai olhar, ele não está colado totalmente, só encostou em alguns frisos que a argamassa fez, né, e, e não colou totalmente. Então, a dupla camada, ela serve para isso. Só que nós devemos, tipo assim, analisar, né, que às vezes você coloca dupla camada, encosta lá o porcelanato, dá umas batidinhas, e acha que ele está assentado, né? Não funciona assim. Você tem que, com o passar do tempo, né, você vai conferir com o próprio martelo de borracha, você consegue ver se esse revestimento, se o cordão da argamassa ele foi todo espalhado por completo e se tornou uma massa única, né? É difícil uma pessoa que já, tipo assim, iniciou agora saber fazer isso, né? Saber fazer com que esse revestimento, os cordões se espalhem e fique só uma massa única, né? Então, isso a gente tem que prestar atenção nisso, porque se você pode passar a argamassa no piso, no revestimento, só colar, dar uma esfregadinha, se você não ter o profissionalismo de saber que esses cordões se desmancharam, seu piso pode soltar depois, né? Então, é muito importante isso. Não é somente passar a argamassa no piso e no revestimento e achar que está colado. Não, não é assim que funciona. Legal. Fernando, tem a pergunta do França aí, Franca Rocha. Ele Aí, perguntou sobre o uso de argamassa para pisos claros, para mármores, pedras, cores claras. Tem diferenças entre as cores. Isso influencia também, por exemplo, a cor tem mais resistência ou é mais a questão de não manchar o revestimento mesmo? Explica pra gente. essa questão mesmo mais de não manchar mesmo o revestimento, tá? Até para a gente que trabalha, né, dá menos sujeira no revestimento, é mais fácil de trabalhar. Porque, principalmente o mármore, né? O mármore ele é um piso muito poroso. Na hora que você aplica uma argamassa cinza nele, para poder você fazer a colagem, ele suga aquela sujeira, né, que vem com a argamassa cinza. Então ele vai ficar acinzentado, vai ficar amarelado. Então o ideal é a gente utilizar uma argamassa branca. Até mesmo porcelanatos que sejam da massa branca, tá? Para não acontecer disso, de esse revestimento ele sujar, ele aderir àquela cor da argamassa, né? Então, a gente utilizando a argamassa branca para revestimentos brancos, então a gente vai ter uma instalação perfeita e evitar o máximo possível de ter essas manchas aí no porcelanato ou no granito, que seja, qualquer tipo de revestimento que a gente está instalando. Principalmente essas pedras aí que estão vendo muito agora, piso cimentício, eles aderem bastante a cor da argamassa que você coloca. Legal. Qualidade, né? Oferecer para o cliente o melhor mesmo e a perfeição no acabamento e tudo E mais. o cliente às vezes não entende, né, Lucas? Que, por exemplo, tem essas coisas. Às vezes chega lá, vamos comprar um revestimento, comprou um porcelanato, aí ele olha a argamassa, tem argamassa de R$ 30 e argamassa de R$ 12. Às vezes é até menos, né? Tem algumas argamassas de R$ 9.
Aí o cliente, tipo assim, não, eu vou comprar essa de novo, mas o cliente não entende, né? Que se utilizar essa argamassa, ele vai pagar R$ 100 no porcelanato e vai ter essa perca aí de material, porque ele não soube, né, comprar o produto correto. E até mesmo o pedreiro também que está trabalhando, né, não tem essa noção de novo, entrou agora e não consegue distinguir qual tipo de argamassa utilizar em cada tipo de revestimento. Então, nosso amigo aqui comentou aqui que soube disso através de você aqui, o Franca Rocha. Legal, Franca. Parceiro da Max também. Abraço. Essa semana o pessoal aí mandou, acho que umas 3 pessoas mandou perguntando sobre isso. Qual a argamassa usar para sentar o mármore branco, né? Legal. E agora vamos entrar no assunto que a gente domina, né? O Max é especialista em niveladores de pisos. Fernando, você trabalha com bastante assentamento de porcelanatos, pisos e tudo mais. Sobre o nivelamento, qual a diferença de trabalhar com e sem o nivelador de piso? É, o pessoal sempre me pergunta isso no Instagram. A maioria manda lá perguntando se dá para instalar sem ou só tem que ser com o nivelador. É aquilo que eu digo, você consegue sim instalar sem o nivelador, usando as cruzetinhas. Só que a diferença que é a qualidade do serviço, né, e a rapidez que você vai conseguir fazer essa instalação. Hoje em dia, como os pisos estão vindo muito grandes, né, eles estão começando a vir com uma certa curvatura, que é difícil você mandar uma peça de 1,20 por 1,20 e ela vir totalmente plana, né? E quando você coloca ali o piso, você até força ele ali, ele alinha todo, mas só que quando a argamassa vai secando, ele vai voltar para o lugar, né? Ele não vai ficar colado ali porque você tentou acertar ele, alguma coisa assim. E mesmo que a peça for bem reta, os niveladores eles ajudam bastante nós profissionais, né, para fazer essa instalação. E, e dá para, tipo assim, o pessoal pergunta, né? Eu falo assim, dá para instalar, só que a qualidade não vai ser a mesma, né? E a rapidez do serviço também não vai ser a mesma. A gente utiliza os niveladores para poder o nosso serviço ficar ainda melhor, né? Porcelanatos que vêm tortos, né? Às vezes eles encontram um pouquinho ali por causa da curvatura dele. Na hora que a gente coloca o nivelador, a gente consegue travar essa peça, tá? Para ela ficar todas alinhadas, tá? Todas a peça, o alinhamento da peça bater certinho com a próxima peça que vai vir. Né? Às vezes o pessoal fala assim, mas a gente vai conseguir nivelar o porcelanato? Não, a gente vai conseguir fazer com que o porcelanato ele alinhe todo e você não vai ter aqueles dentes ali, que é o terror de todo o cliente, né? Você, nossa, meu porcelanato ficou cheio de dentes, né? Que é complicado. Principalmente esses formatos que tem 1,20. Como é que você vai alinhar um comprimento de 1,20 sendo que o porcelanato ele vem com a curvatura? Ali um lado, aí depois já salta o outro e assim vai, né? Vai. O Fernando aqui, Castelano, dizendo que peças concavas e convexas é o terror do azulejista. É verdade, Fernando. Nossa, elas vêm assim, ó. Sinceramente, essa semana eu tô até mexendo com um revestimento que as peças veio com praticamente quase 2 centímetros de curvatura no meio, né? Nossa, Então, muita como é coisa. que é difícil de você nivelar uma peça dessa sem a ajuda de alguma ferramenta ou de um nivelador de porcelanato? E tem uma outra pergunta aqui, Fernando. Quanto tempo, mais ou menos, você acha que economiza utilizando os niveladores? Olha, cara, tem um profissional que fala assim que não gosta, né? É por causa que não sabe trabalhar com o produto, né? Isso é complicado. Se não procurar ajuda, é complicado. Vai demorar para quem não sabe utilizar. Agora, para quem sabe utilizar, né? Consegue instalar da forma correta, cara, tipo, que você. Um serviço que, por exemplo, você gastaria 2 dias, você consegue praticamente fazer quase num dia. Isso é, tipo assim, se você for olhar, é um absurdo da rapidez. Porque você não vai ficar perdendo muito tempo ali tentando chegar à peça, explorando ela, colocando uma escora nela para ela poder ficar no lugar, entendeu? Você chegou,
ajustou ela na posição que você quer, você vai colocar o nivelador, vai travar, ele vai fazer alguns ajustes mínimos na peça que precisa, e depois você pode deixar ela quietinha ali, que ela vai secar e vai ficar na posição que você quer, entendeu? Agora, quando você instala uma peça maior, sem nivelador, ela pode sair do lugar depois, na hora que a argamassa está secando ali. Então, isso atrasa demais o serviço da gente. Você falou esse ponto de, às vezes, a pessoa não saber trabalhar com nivelador e tudo mais. Por isso que a gente desenvolveu a linha básica, né, que é uma linha super simples de se utilizar, a aplicação manual, que tem algumas funcionalidades que ajudam muito e facilitam nesse processo. Tem alguns estudos que mostram que o uso de nivelador ele ajuda até 50% a mais. Foi o que você disse, uma obra de 2 dias acaba demorando até 1 dia assim, para estar finalizando. Com a linha básica, que é a aplicação manual, tem 37% a mais ainda de agilidade. Então, assim, facilita muito a vida do profissional, né? Tá conseguindo me ouvir? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Só deu umas cortadas aqui, mas eu consegui ouvir. Cortou um pouquinho, mas eu consegui, porque tá cortando. Mas vamos dar continuidade. Você falou também da cruzeta. Você utiliza a cruzeta ou só o nivelador é o suficiente? Assim? Ou você gosta de espaçar entre as peças? Como que é o seu contato com as cruzetas? O que acontece? Hoje a gente tem alguns profissionais, até mesmo nós trabalhamos assim, às vezes, usando, por exemplo, o nivelador de 1 milímetro e coloca a cruzeta para poder ajustar. Porque tem pisos, né, que é tipo assim, depende da qualidade do porcelanato que o cliente for comprar. Né? Ele pede lá a junta de 2 milímetros, só que na hora que você vai instalar ele, algumas peças tá meio milímetro ou até mesmo 1 milímetro maior que a outra. Aí quando você coloca o nivelador, né, que ele vem todo com o mesmo tamanho, fica complicado de você tentar ajustar essas. Mas é só questão de jogo de cintura mesmo do profissional que está instalando ali. E também ele ajuda, tá? Quando você coloca de 1 milímetro, coloca cruzeta, ajuda não agarrar, não ficar rebarbas, né? Mas isso é igual eu falo com o pessoal, todo mundo que me manda mensagem perguntando: oh, meu piso ficou com rebarba, eu tirei o nivelador. É porque não limpa a argamassa na hora de colocar. Essa é uma das coisas principais. Coloca ali, na hora que vai instalar o porcelanato, instala ele, a argamassa sai toda para fora e agarra ali o nivelador. Então, quando a pessoa está iniciando a utilizar, eu recomendo assim, utilizar um nivelador com 1 milímetro menor, né? Tipo 1 milímetro. E se for piso for assentamento de 2 milímetros, usar a cruzeta de 2 milímetros. Até ele acostumar com isso. A argamassa colou no clipe e não tem quem solte. Não, se a argamassa saiu para fora por dentro do friso, aí não tem como. Não pode ser, sei lá, nivelador invisível, alguma coisa assim. Não vai sair, não tem jeito. Uma coisa que a gente tomou bastante cuidado na hora de estar fazendo os nossos espaçadores, eu não sei se dá para ver, eu vou tentar mostrar aqui. Eu acho que não dá para ver. Mas eles têm aqui na base uns pontos de ruptura. Você conhece, mas o pessoal que está assistindo aí às vezes pode não conhecer. Mas esses pontos de ruptura, eles permitem que na hora de fixar lá e for fazer o rompimento do espaçador, não fique rebarbas. Isso também facilita muito a vida dos profissionais. Hein? Então, nossa, um ponto muito positivo aí que o pessoal agradece bastante. E não é, tipo assim, falando que a Bumax é o melhor de nivelador, mas todos que eu usei até hoje, o que fica menos rebarba, o que praticamente fica nada de rebarba, são os niveladores da Bumax. E estão de parabéns mesmo, principalmente o da linha grande. Nossa, da linha grande eu achei sensacional o lançamento dele quando eu testei a primeira vez. Ó, eu achei sensacional os niveladores. O linha básica também. Ele é muito fácil de instalar, né? Igual você falou, ele é manual mesmo. Ele tem ali a parte de trás dele, você consegue aplicar manual. Então, ajudou demais profissionais que estão iniciando, né? Profissionais que estão logo no início aí. E para a gente que trabalha também com peças um pouco menores, que a gente utiliza só nivelamento sem ser com alicate, ajuda demais. Essas peças que você falou, até com 2 centímetros ou 2 milímetros? 2 centímetros, né? De diferença entre as pontas.
Meu, a linha grande puxa bem e não tem quem solte. A linha grande ajuda demais. Tem uma pergunta aqui, não sei se faz parte. Tem um custo para tesouraristas. Legal, Franca, a gente vai anotar essa sua dica aqui. Bom, vamos dar continuidade, Fernando. São vários modelos de niveladores que se encontram hoje no mercado. Como que a pessoa faz para saber qual comprar? Tanto o profissional, tem um profissional que tem essa dificuldade de trabalhar, às vezes nunca trabalhou, está conhecendo agora os espaçadores. Qual escolher, assim, qual nivelador melhor para cada tipo de investimento? Olha, igual até um Rafael mandou uma mensagem aqui falando linha básica, ele estoura fácil demais, né? Essa é a questão, né? Por exemplo, se a gente for olhar lá, a Bumax ela tem vários tipos de niveladores, né? Para vários tipos de peças diferentes, né? Se você for olhar lá, tem um nivelador linha grande, né? A gente sabe que se está falando linha grande, ele é para peças maiores, né? O linha básica, tá? Ele é um nivelador para a gente usar em pisos menores. Então, que a gente não vai ter tanta força nele ali para poder ajustar a peça, né? Agora, o linha grande, ele já é para isso. Ele já é para pisos mais pesados, mais trabalho mais duro. Então, se você, na hora de você escolher, você tem que ter essa noção. Não adianta você pegar um nivelador linha básica, né, que até o nome dele próprio fala isso, para assentar um revestimento, né, que seja maior que 70 por 70, 80 por 80. Você vai conseguir se ele estiver bem alinhado, né? Mas como o nome diz, né? Ele é o linha básica, é usado para peças menores. Aí por isso que a gente, na hora que for escolher, utiliza os maiores para peças maiores e os menores para peças menores. Isso aí é muito importante. Tem uma pergunta aqui. Qual o tamanho do piso para usar na linha básica? Qual, qual o piso para usar na linha básica? Olha, até 60 por 60, 70 por 70 eu já usei com linha básica e funcionou direitinho, funcionou tudo correto, para mim eu não tive problema nenhum. Eu já até instalei porcelanato de 1,20 por 1,20 com linha básica, tá? Funcionou beleza. Só que a galera tem que ter uma noção que, por exemplo, se a gente tem um porcelanato, né, que ele está com 2 centímetros, se você encher aqueles 2 centímetros de argamassa e tentar chegar no nivelador, nunca que ninguém vai conseguir fazer isso. Nem você pisando em cima dele, o porcelanato vai descer. Então você tem que saber ajustar o porcelanato na quantidade de argamassa correta para você fazer a aplicação do nivelador. Verdade. Tem uma dúvida aqui. A gente vai tratar um pouco mais desse tema mais para frente, mas a dúvida é a seguinte. Uma dúvida. Quando o profissional sai da norma de espaçamento, exemplo, o fabricante pede 2 milímetros e o profissional coloca 1 milímetro. O que fazer? Esse é um problema, assim, que pode dar muita dor de cabeça no futuro, né? Isso aí é complicado, né? Igual, por exemplo, eu sempre falo com os meus clientes, né? Ele fala assim, eu quero que você coloque o espaçamento bem juntinho, tá? Aí eu É falo para ele, bonito, né? Querendo ou não, um espaçamento mais gentil fica aqui bonito. na caixa tá recomendado junta mínima, vem escrito na caixa, junta mínima 2 milímetros. Aí o cliente pede, ou até o profissional mesmo, tenta colocar de 1 milímetro. O que vai acontecer? Né? O que vai acarretar isso? Pode ser que seu piso não solte, não vai ter problema. Mas se ele tiver algum problema na sua estrutura, porque a junta que o fabricante pede, ela é junta de dilatação, né? Então, quer dizer, movimentação ali do piso ou da parede, né? Se você trocar o espaçamento por um menor, o que pode acontecer? Desse piso soltar ou até mesmo quebrar, trincar, pode acontecer várias coisas. E se você for procurar seus direitos, principalmente ou para quem instalou ou para quem vendeu o produto, você não vai conseguir ter como é que fala, nenhum amparo sobre isso, né? Se, por exemplo, você instalar um piso, o piso soltou todo, alguma coisa assim, o pessoal que vendeu a argamassa para você vai vir, vai mandar um técnico, ele vai analisar, né? Vai analisar o piso ali e vai falar, ó,
não instalou com a ajuda de dilatação correta. Aí você vai corretar do fabricante, ele vai colocar a mesma coisa, não instalou com a ajuda de dilatação correta. E nem se ele chegar e chamar um engenheiro ou o responsável pela obra ali, ele vai falar, não, você pediu para colocar, você assumiu o risco, né? Essas coisas assim. Então, não tem como. Então, é melhor a gente seguir o que o fabricante pede, porque o fabricante fez aquele revestimento para poder utilizar com a ajuda de 2 milímetros. Então, não adianta querermos mudar uma coisa, sendo que é uma recomendação. E é até para poder ajudar o cliente, né, que está fazendo aquilo, que ele vai ter algum amparo se ocorrer alguma coisa, alguma situação sobre isso, entendeu? Perdeu a garantia, não tem o que fazer, né? Bom, dando continuidade então no papo, Fernando, queria falar um pouco sobre o nosso clipe da linha, nossa cunha da linha básica. A gente desenvolveu aqui a ponteira de espaçamento. Não sei se vai pegar, dá para ver melhor. É para ver. Com 1, 2 e 3 milímetros. Você costuma utilizar? Qual a vantagem de ter essa ponteira aqui ao alcance das mãos? Porque você está ali colocando os clipes e tá fácil. Você não precisa ir procurar outra ferramenta ou buscar outra coisa. Conta pra gente aí a facilidade disso daqui no dia a dia. Cara, quando a Bumax lançou isso, eu falei assim, nossa, acertaram em cheio nessas cunhas. Porque a gente trabalha com a cruzetinha, né? Quando a gente vai fazer espaçamento. Vamos, uma maneira de explicar, né? Tem uma parede, a gente vai encostar o revestimento aqui. No revestimento que a gente encostar no outro, que é o fundo da parede, né? Vai vir dois. Esse que a gente encosta, a gente tem que fazer espaçamento também, que é o mesmo que a gente está utilizando nas juntas. Então, o pessoal que não sabe, quando você vem com a peça, ela encosta na parede, esse espaçamento que tem que ter um espaçamento antes de encostar na peça da parede. Você não pode colocar justo. E com a cruzeta você não consegue, você não tem como colocar. Aí a ponteira da Bulmax a gente vem e coloca 1, 2 e 3 milímetros, o que a gente estiver utilizando, resolveu o problema. Para colocar também rodapé, assentar roda-banca de granito também ajuda demais. Então eu falei assim, acertou em cheio. Porque tem alguns locais que a gente não vai conseguir colocar o nivelador. E a ponteira veio rapidinho, a gente está ali instalando ali, colocou o piso, pegou a ponteira e colocou, sensacional. E nesse assunto de cunha que a gente está agora falando, qual a diferença assim, da linha grande para a linha básica? A linha básica da Bumax, no caso, a gente consegue fazer aplicação manual e a linha grande a gente precisa do uso de alicate. Qual uma coisa que você nota, assim, a resistência? O que Tá. você acha da diferença, assim? É igual eu estava falando, né? A linha básica, para poder a gente utilizar em pisos menores, ela se saiu melhor, né? Para o pessoal entender. Então, você for instalar um piso menor, a cunha da linha básica, tá? Ela é sensacional para poder fazer travamento da peça ali, então ela ajusta bem. Agora, para a gente que quer instalar um porcelanato maior, a cunha da linha grande, ela é melhor. Ela é uma cunha mais resistente, tá? Então, você pode apertar ali o que você precisar com alicate na cunha da linha grande, que ela vai resistir. Então, na hora de instalar, isso tipo, ajuda bastante para você entender isso. Cunha grande, porcelanato grande. Cunha pequena, porcelanato pequeno. E como saber a quantidade que comprar assim, para a obra? Como que você faz esse cálculo de Olha, espaçadores? esses dias eu fiquei meio preguiçoso, né? Porque no site da Bumax tem. Antes eu fazia eu sempre coloco a cada 20 centímetros ou a cada 40 centímetros, quando o porcelanato é muito grande, né? Mas hoje a gente tem no site da Bumax, para quem não sabe aí, galera, é só ir lá no site da Bumax, você vai entrar no produto, você vai conseguir calcular lá na hora, né, a quantidade de niveladores e clips que você vai precisar. Pessoal, fala pra gente aí nos comentários como que vocês fazem a quantidade assim por metro quadrado, tem algum cálculo que vocês costumam utilizar? Conta pra gente aí nos comentários. E para quem Aí, não conhece, a gente tem lá realmente a
calculadora que ajuda muito. Aí agora quando eu fazia o cálculo, eu fazia primeiro eu via por cliente qual tipo de porcelanato, né, que ia utilizar. Porque, por exemplo, se a gente for instalar um madeirado, por exemplo, ele pede mais nivelador do que um, um porcelanato normal, um 70 por 70, um 80 por 80, né? Que o madeirado mesmo ele é 20 por 1,20. Então você tem que colocar várias Legal. niveladores ali para a gente conseguir. Então ele vai gastar bem mais. E eu sempre pergunto o cliente primeiro para me saber. Aí eu já consigo ver quanto que eu vou precisar. Eu coloco sempre a cada 20, 30 centímetros para poder fazer esse cálculo aí dos niveladores. Legal, porque cada profissional tem um jeito, assim, de estar fazendo o cálculo, né? É, A cada gente profissional tem um jeito. trata aqui diretamente, às vezes, sim, e o pessoal fica, mas como vocês fazem a conta e tudo mais? É bem legal, assim, sempre tem essa dúvida, né? E você, quando fecha uma obra, assim, você já, você oferece já o nivelador ou você pede para o cliente comprar? Como que é feito assim? Hoje eu trabalho assim, eu já ofereço o meu serviço com nivelador, né? Eu Nivelador. já incluo junto. Algumas pessoas, tem uns amigos meus que eles fazem, fazem de outra forma. Eles pegam o serviço e falam com o cliente, eu vou precisar de nivelador e indica, né? E alguns colegas meus que indicam, o pessoal da Bom Max mesmo. Mas hoje mesmo eu só faço assim, meu trabalho ele já é incluído. Chego para o cliente e falo assim, vai instalar o porcelanato na sala, eu falo, ó, o valor é esse e eu já venho com todas as minhas ferramentas. Então, ele não precisa comprar nada de espaçamento, só mesmo o porcelanato e a argamassa e o restante a gente providencia. Igual você falou ali no começo, às vezes tem muitos profissionais que ainda questionam se é possível nivelar sem o nivelador, colocar na aplicação manual ali mesmo, ou utilizando o nivelador. Imagina o cliente, né? Você tem que ter alguns argumentos para explicar para ele, para justificar a compra, né? Porque realmente é um material muito necessário, que tanto na agilidade, no acabamento. O que você indica para o pessoal aí como argumento para falar para o cliente? Falar, não, a gente precisa utilizar o nivelador por causa disso. É, é até complicado você conversar com o cliente, né? Questão disso, porque antes todo mundo está acostumado com a cruzetinha, né? Cruzetinha você compra lá R$ 3 o pacote, em uns lugares, dependendo da marca, você comprar é bem até mais barato, né? E na hora que ele, tipo assim, olha o preço do nivelador, aí ele até fala assim, nossa, não, isso vai como um pouco mais caro. Mas só que a gente tem que tentar passar para o cliente que, por exemplo, é uma coisa que ele está adquirindo para a vida dele toda, né? Ele está instalando um piso na casa dele, ele vai ficar a vida dele toda olhando para aquele piso. Então, se a gente não colocar o melhor nosso ali, utilizar as melhores ferramentas para poder a gente tentar fazer com que esse serviço fique um serviço impecável, para o cliente sentir satisfeito, né, pela vida dele toda ali, que vai ser por exemplo, um sonho, né, do cliente. A maioria, quando a gente fala obra praticamente é um sonho, né? Então, a gente tem que fazer o possível para poder fazer com que esses nivelados, fazer com que esse piso fique bem alinhado, bem instalado. Então, não é difícil de convencer o cliente, mas é chegar para ele e explicar para ele, ó, a vida toda sua vai ser dentro dessa casa, então vamos fazer o melhor na instalação desse piso. O Thiago fez uma pergunta aqui, se você usa nivelador em cerâmica. Sim, utilizo nivelador de cerâmica também. Aqui, Não é só de porcelanato. pois é. Tá? Te E interrompi, Lucas, sabe? Fernando, desculpa, é que a camiseta do Marrita tá branca, eu não consigo ler. Você consegue enxergar aí, Fernando? Do Fernando Castelo. Aí, já cheguei a Ah, tá. gastar 2 caixas com 40 pacotes de nivelador em uma obra. Fernando, é complicado. Mas é necessário, né? Porque a gente estava falando da questão da diferença do piso e tudo mais. É igual eu estava falando, por isso que eu coloco, tá, os niveladores por isso, né? Porque às vezes tem cliente que não vai entender a situação, mas na hora que você entrega ela, tipo assim, ela até assusta, né? Fala assim, nossa, que é isso que você está usando aqui?
tipo assim, tem cliente que nunca viu isso na vida, né? Aham. Mesmo que a gente mostre ali e tal, ele nunca viu, nem sabe como é que funciona. Aí na hora que você tira os niveladores, ele vê o resultado, né? Porque todo cliente vê. Na hora que ele entra na casa de uma pessoa que foi feito por um outro profissional que não utilizou, e eu cheguei lá e utilizei, meu serviço vai ser muito diferenciado do que da outra pessoa. Não respeitando todo mundo, não é quer dizer que o outro profissional seja ruim, mas é porque ajuda demais o nivelador. Com certeza. E qual a sua maior dificuldade na hora de assentar o revestimento, assim? A gente A já maior, falou da diferença de tamanhos e tudo mais, mas a maior dificuldade, né? A maior dificuldade é quando as peças vêm côncava, como o Fernando Castellém falou, ela vem com aquela curvatura, né? Na hora de instalar na parede ou no piso, é tranquilo. Só é um problema na hora de a gente fazer os cortes meio esquadrilha, né? Que ele atrapalha demais. E na hora que você encosta a peça assim, ela não fecha. Então ela dá muito trabalho. É só, para mim, que eu acho, nessa parte, é a parte que eu tenho mais dificuldade. Você consegue ali dar uma ajustada, mas atrasa muito o serviço da gente aí. perde um tempo ali na peça, né? Perde um tempo. Legal. Fernando, uma vez eu vi você numa obra, você pendurou um pacotinho de, de nivelador, assim, com um prego na parede para não ter que ficar baixando, assim, né? Eu achei isso genial, assim, porque, por exemplo, a pessoa deixa lá o pacote no chão tanto de vezes que ela tem que abaixar para colocar o nivelador lá na parede, ter que baixar de novo, pegar. Dá umas dicas, assim, para o pessoal para otimizar o tempo, assim, durante a obra, assim, umas coisas que facilitam mesmo a vida. Coisa simples, assim, do processo. Cara, uma coisa que otimiza bastante, né? Que a gente sabe, é questão mais das ferramentas, né? Na hora de você estar fazendo a instalação, quando você tem um batedor de argamassa, né? Vou falando algumas séries de coisas aqui. Você tem um batedor de argamassa, ele vai bater um pacote de argamassa muito rápido e você ter uma bancada de trabalho. Isso também ajuda demais. Aonde que você vai ter onde você vai colocar a peça, onde você vai passar a argamassa nela, né? E vai passar na parede. E outra coisa também que a maioria do pessoal, alguns instaladores de revestimento, né, sabe. E para quem está começando agora, alguns pedreiros instalou cerâmica, porque eu conheço pedreiros que só instala cerâmica. Na hora que chega para ele falar de porcelanato, para ele é um bicho de sete cabeças. Conheço bastante gente assim. Na hora que você for fazer a instalação do revestimento, você a argamassa não secar muito, você molha a parede primeiro, né? Isso ajuda demais. E às vezes você coloca ali, a argamassa já secou, você vai ter que raspar tudo de novo e fazer. Então, fazer a aplicagem de novo da argamassa. Então, isso ajuda demais. Molha a peça, tira toda a poeira primeiro, ajusta tudo, deixa seu campo de trabalho todo pronto, tudo organizado. E, igual você falou, né? Para não ficar baixando, a gente vai lá, pendura os negócios, já deixa tudo já no jeito aqui para a gente já pegar e iniciar o trabalho. É aquela coisa, né? Chegar e falar assim, vamos tacar o pau aqui nessa obra para a gente terminar ela logo. Não. Você chegou, pensa no que você vai fazer, né? Agiliza ali seu dia de trabalho, né? Eu vou fazer isso, então deixa eu organizar aqui para poder meu trabalho andar rápido, né? Não é só somente chegar ali, já passando a argamassa ali e desembolando a coisa ali, na hora que você assusta, as coisas começam a dar errado, né? Dá errado por quê? Não se organizou antes, não parou, não pensou um pouco, não queria fazer. Uma coisa que eu vi no nosso, um amigo nosso também, o França Revestimentos, uma dica que ele deu esses dias nos stories dele, é manter um ambiente de trabalho bem organizado e limpo. Por exemplo, o profissional está ali aplicando revestimento que ele não suja as peças, né? Você já vem limpando, porque se deixar isso secar para depois, por É, exemplo, fazer a aplicação da argamassa, você vai ter muito mais trabalho para tirar essa argamassa seca do que se você já vem com o paninho ali, limpando, deixando o ambiente já tudo bem organizado. isso é verdade, principalmente os frisos, né, do revestimento. Quando você instala ali, a argamassa sai para fora. Se você não fizer essa limpeza, depois você vai tentar tirar, é complicado. Você pode até estragar o porcelanato, porque as quinas ali, elas são bem frágeis. Então, tenta agilizar, deixar tudo limpinho o máximo possível, para poder as coisas andarem. Na hora que você vir para instalar, desculpa,
fazer o rejuntamento da peça, não, vai ser fácil, é rapidinho. Você não precisa ficar gastar 3, 4 horas tentando limpar a frisa para poder rejuntar. Tem uma pergunta aqui também. Como, como ajustar a meia esquadra quando o piso está curvado? Cara, tem um monte de coisa que a gente utiliza, né? Mas, assim, os mais usados o pedreiro, o pessoal que instala revestimento, é a gente utilizar a fita, né? Então, você coloca assim, você pega uma fita crepe ou uma fita silver tape, parece, que eu não sei se é a marca ou se é o nome dela, assim. Você pega e puxa a peça e ajusta essa fita, vai colar e vai travar ela, né? E tem gente que coloca já escora, assim, nela para poder ela ficar no lugar e, e secar ali e depois não soltar. A gente utiliza isso. Pessoal, vai mandando a dúvida aí que a gente vai respondendo conforme o andamento aqui da live. Fernando, qual o tempo ideal para começar a tirar os espaçadores? Olha, isso vai depender do ambiente de trabalho onde você está fazendo a instalação, né? E o clima também, né? Porque tem lugar, igual eu estava conversando com o pessoal do Socorreiros, lá, tempo de instalação, a secagem de argamassa é diferente deles, né? Porque aonde que eu moro, o clima aqui é mais quente, né? No seu, eu acho que é mais frio, né? Mais frio. A secagem é diferente do tempo da gente aqui. Nossa, aqui como é bem quente, praticamente em 36 horas, 40 horas, você já consegue tirar, né, a cunha ali. O piso já está praticamente seco. Eu gosto sempre de tirar, por exemplo, se eu instalei na parte da manhã, eu gosto sempre de tirar no outro dia na parte da tarde, né? Eu dou mais que 40 horas, ou então 48 horas para poder eu estar tirando esses niveladores e as cunhas. Legal. Até porque tem um tanto que você consegue aplicar. Você aplica, deixa secando, aí no outro dia aplica outro pedaço, depois você vem para fazendo esse trabalho. Que aí a gente até reutiliza as cunhas, né? Que, igual Porque, o pessoal sabe que a cunha da Bumax é toda reutilizável. Então você consegue, faz um serviço, no outro dia você pode, se não for no seu caso, estiver seco já, você tira, tá? E depois já instala, pode utilizar a mesma cunha para instalar no outro piso. e aproveitando que a gente voltou para as cunhas, de quanto em quanto tempo você costuma trocar assim? São reutilizáveis. Quanto em quanto tempo você costuma? Às Não, vezes se perde também. às vezes perde, né, as cunhas, assim, costuma acontecer. Eu mesmo eu acho que eu perdi umas 500 cunhas só nesse ano. Mas foi que assim, a gente vai no serviço, né? Aí acaba que as cunhas ficam lá. Aí a gente, na hora que a gente vai precisar, cadê a cunha? A gente já foi para outro, volta lá, o cliente jogou fora. Porque o cliente, tipo assim, ele acha que aquilo ali não ia precisar mais, joga fora, né? Acaba jogando fora. Mas se você, a gente cuidando delas direitinho, tem cunha minha que durou praticamente o ano todo eu trabalhando com ela. Mas essa é a questão que a gente fala, né? Você tirou ela, limpou ela direitinho, colocou numa algum recipiente ali para ela não ficar exposta ao sol e chuva, ela dura bastante tempo. Porque a gente sabe que sol e chuva não tem plástico que aguenta, né? Ela vai estragar tudo. Receta e. Né? E voltando aos clipes, ele secou lá, foi remover e ficou rebarba. A gente estava falando que os nossos aqui da Bumax tem os pontos de ruptura, né, na base, e você também falou para estar utilizando às vezes o de 1 milímetro e utilizar as cruzetas para dar essa diferença ali, para não correr esse risco, mas ficou. Alguma coisa aconteceu e ficou lá as rebarbas. O que o pessoal Ficou pode a estar falando? argamassa lá, agarrou ela, então o É, piso estava um pouquinho maior, você teve que espremer ali. Se espremeu ela, não tem jeito, né? Dá para. Duas coisas que a gente faz: a gente usa o estilete, né? E pode utilizar também uma lixadeira com disco bem fininho. Tem essas duas coisas que a gente utiliza. Mas o estilete, ele é o mais utilizável que a gente utiliza, mais usa, né? A gente corta com um estilete. Cortou ali e a gente consegue tirar. a lixadeira não tem risco assim de riscar o revestimento, algo do É, tipo? tem risco, mas aí, tipo assim, tem que ser o cara que faz aqueles cortes de ralo bem feitinho, que já tem a mão bem firme. Tem que ser a mão Qualquer um firme. não consegue, não.
Por isso, pessoal, use Bumax aí com ponto de ruptura para não correr esse risco aí e estragar o revestimento do cliente. Legal, Fernanda. Acho que a gente já abordou vários temas aqui, eu acho que basicamente isso. Eu queria só te fazer uma pergunta. Você tem ideia de quantos sonhos assim você realizou, assim, quantas obras assim de... Não, cara, eu não tenho ideia, não. Eu fiz muitas obras mesmo. Principalmente quando eu comecei no Instagram, né? Comecei a colocar minhas fotos no Instagram. Então apareceu muito cliente. Eu cheguei a pegar 4, 5 obras assim de uma vez, né? E fui indo, fui fazendo bastante coisa. Então eu perdi as contas. Eu parei até de contar, porque e fora também o pessoal que eu ajudo também no Instagram, né? Então né, nem é só instalar o revestimento, né? Nem é só chegar e fazer uma instalação de revestimento ou construir alguma coisa para a pessoa. Você consegue também ajudar, que às vezes a pessoa te manda uma mensagem, fala, oh, eu estou querendo instalar isso, o que você acha que precisa, né? Tipo, a gente vai lá e ajuda. Então, hoje, se eu for contar, tipo, como se fosse o meu tanto de seguidor que tá aí, né? Meu, então é bastante, hein? Caramba. Fernando, agora você está construindo o seu sonho, né? Pô, muito legal. Como está sendo essa experiência aí? Minha experiência, tipo assim, dá para sentir na pele o tanto que o cliente gasta dinheiro comprando material. Mas, tipo assim, eu tô bem animado, bem alegre, sabe? Porque as coisas estão indo bem. Tipo assim, acontece algumas coisas como acontece na vida de todo mundo. Quem tá vendo, assistindo aí, sabe como é complicado ser profissional hoje no Brasil, né? Principalmente porque questões de ferramenta, forma de trabalhar, né? O serviço aqui é bom, mas não é tão valorizado como é para fora, né? Mas todo mundo passa por situações, a gente passa algumas situações também no nosso, na minha construção, na casa que eu estou fazendo para mim, mas eu estou muito alegre de estar construindo, bem tranquilo, estou bem confiante, eu creio que vai Legal. dar tudo certo. Acompanha lá, está sendo, nossa, muito bonita essa história e tudo mais. Legal, Fernando. Alguém tem alguma pergunta aí para o Fernando antes da gente ir encerrando? O Felipe aqui está ajudando a realizar meus sonhos pouco a pouco pelo Insta. Ô Felipe, qualquer coisa que precisar, igual eu falo pro pessoal, às vezes demora para responder aí, porque tem muita mensagem e eu preciso trabalhar também, né? Que eu não vivo só do Instagram. Então, às vezes, demora um pouco para responder, mas eu sempre dou um jeito de responder todo mundo aí. E sempre estou dando dicas aí. Legal. Queria agradecer aí a todos que participaram aí para esse investimento, parte Paulo, que mandou boa noite aí para a gente, pessoal da Sou Cunheiro, todo mundo aí. Quer mandar um abraço para alguém que é especial aí no Manda, meio? Mandar um abraço para essa galera aí do Seu Cunheiro, Cunheiros ao Extremos, o França, o Castelinho também estava vendo aí. Castelinho também, eu vejo alguns vídeos dele lá, profissional muito bom. E o França e o JK Barreto aqui também, ele sempre está acompanhando Ele vai minhas atacar. publicações. Ele sempre está lá acompanhando, vê todos os meus stories. Abraço aí, JK. Show. Muito obrigado, Fernando. Foi muito legal esse bate-papo que a gente teve aqui. A gente acredito que conseguiu tirar bastante dúvidas aí do pessoal. Esse vídeo eu vou estar postando no Instagram da Bumax também. Se quiser, eu te passo lá depois para publicar no seu. E é isso. Queria mesmo agradecer aí. Um baita profissional, um baita parceiro aí da Bumax. Obrigadão. Eu que agradeço, Lucas, por ter dado essa oportunidade, né? E agradeço todo mundo que me segue, que me acompanha aí, né? Muito obrigado a todos. Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui, né, Lucas? Com certeza. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais. Até mais, galera.